Bom dia a todas e todos. Hoje é o 7 de setembro e, além da discussão da independência, né, um debate sobre democracia, que é muito importante no Brasil, é o grande debate que está sendo colocado nos últimos anos, e o 7 de setembro também, de uns anos para cá, a gente tem que destacar que tem o grito dos excluídos, né, que é organizado um pouco, uma parte pela Igreja Católica, né, que teve essa ideia, mas hoje já assimilado pelos movimentos sociais no Brasil. E aí em várias cidades tem as manifestações. Então a cada ano o grito dos excluídos, né, ou o 7 de setembro, ele vem incorporando esses elementos. E de uns anos para cá, o 7 de setembro tem se transformado, a gente vê em atividades, em ações, né, de setores que defendem uma volta de um regime autoritário, né, que a gente tem que excluir, né, a gente tem que lembrar para não repetir, mas não podemos aceitar. E o 7 de setembro também vem sendo discutida a questão da democracia no Brasil. Então são elementos centrais. Então o 7 de setembro, que antes era só os desfiles, né, ele começa a ter uma conotação política, histórica, no Brasil, de disputa de projetos de sociedade mesmo, entendeu? De sociedade. Então, qual a democracia? Que democracia? Né? Setores que defendem a volta do autoritarismo. E, além disso, o grito dos excluídos também, que é colocado no 7 de setembro, que já vem pelas organizações religiosas, a Igreja Católica, e nos últimos anos e décadas assimilado, incorporado pelos movimentos sociais, que discute que independência é essa onde uma grande parte da população é excluída de tudo, né? E a gente vai vendo, seja pela violência, fome, miséria, e a gente também não pode deixar de falar agora a questão ambiental. Nós estamos aqui em Barretos, 7 de setembro, 10h30 da manhã, o céu, a gente olhar o céu aqui é só poeira, né? Umidade baixa relativa do ar. Isso afeta nossas vidas, né? Não estão destruindo só o planeta, estão destruindo as vidas. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, a gente entendeu aqui de fazer esse debate hoje, né? E estamos já avisando, a gente está filmando, porque a ideia são editar vídeos, né? E aproveitar, já que existem as redes sociais, a gente tem que disputá-las para o nosso lado, né? Para o lado que a gente entende ser o correto. Então eu queria agradecer a presença de todos e todas, é um debate simples, né? E eu queria já chamar aqui a Maria Elisa, que vai mediar, vem cá, nossa juventude aqui. A Maria Elisa é secretária-geral do PSOL aqui em Barretos, né? Não vou nem falar quando a gente conhece ela, porque eu acho que é lá da barriga da mãe, né, aquilo, né? Mas... E queria chamar o Paulo, depois o Paulo se apresenta mais também. O Paulo é de Araraquara, é enfermeiro, e ele é servidor municipal, mas atua com a gente no Cinsprev, né? Queria também lembrar do saudoso Gilbertinho, né? Gilbertinho, o pessoal do sindicato conhece, falecido, mas o Paulo e o Gilbertinho tinham uma amizade muito grande, trabalharam juntos, e eu conheci o Paulo em reunião do sindicato em Araraquara. Então, a gente quer fazer esse debate, vou passar para a Maria Elisa, que vai coordenar e mediar, né? Agradecer a presença de todas e todos, e dizer que a gente está à disposição para essa luta, né? Eu só queria, assim, depois a gente só vai dar uma lembrada, nós estamos, né, já que discutindo política pública, nós estamos também hoje com uma greve do INSS, não podia deixar de dizer, uma greve difícil, resistência. Então eu queria também deixar registrado aqui, nós estamos até fazendo campanha de solidariedade e apoio, porque pela primeira vez tivemos um setor de greve do serviço público, em uma semana a judicialização pelo governo federal. Infelizmente, né, a gente achou que esse governo não faria isso, mas os governos têm suas lógicas e cabe a nós do movimento sindical e social defender nosso espaço, nossa verdade. E agora o ponto dos servidores do INSS foi cortado também, mesmo estando dentro de um processo de negociação, né? Então, só queria deixar registrado a nossa solidariedade
a servidores e servidores do INSS, mas e a questão do INSS, ele discute a questão de previdência social, que a previdência social é o maior distribuidor de renda do Brasil, de direitos. E a gente, essa greve está discutindo isso também. Como no dia de hoje é que o nosso debate são políticas públicas e vida digna, ou vida digna e políticas públicas, né? Então, a gente aborda todas essas questões. Passar para a Maria Elisa, que vai coordenar, mediar, depois o Paulo se apresenta, a Maria Elisa também, e vamos fazer um bom debate aqui. Obrigado a todas e todos. Fiquem à vontade. Obrigado, Cláudio, pelo convite. E aí, você está bom? Vou passar para o Paulo falar sobre o tema, e aí ele pode entrar também na área de atribuições sobre a extrema-direita e como é que a gente faz disso, que seja em bloco de atribuições, um só. Agradeço o convite do Cláudio, né? Posso ficar em pé ou fica muito ruim? Prefiro ficar em pé, dá licença. É mania de professor, né? Ficar em pé, sentado, eu não sei dar aula. Agradecer o Cláudio, né? Eu costumo dizer que eu me formei como homem, como caráter, politicamente também, depois que eu entrei para o serviço público, né? Quando eu tinha 18 anos. Eu acho que foi um pouco tardio, mas eu acho que deu tempo, né? Então, aprendi muito. Eu sou concursado da Prefeitura de Araraquara, né? Na área da saúde. Lá eu sou concursado como administrativo, né? Função administrativa. Estou lá há 13 anos, mas aprendi muito, vi muita coisa desde os meus 18. Hoje eu tenho 32. E me formei politicamente, moralmente, né, como cidadão dentro do serviço público, né, dentro da área da saúde. Então, eu faço questão sempre de mencionar, o Cláudio fez isso a princípio, né, mencionar o Gilbertinho, né, nosso saudoso Gilbertinho, que me ensinou tudo que eu sei hoje. Acredito que, e faço questão de divulgar isso, faço questão de sempre expressar meu agradecimento ao Gilberto, ao Walter Miranda, que está aqui também, que me ensinou muito. Lá é meu conterrâneo lá de Araraquara, né? Você não é de Araraquara, né, Walter? Mas já é cidadão, já araraquarense, já. Exato. Isso, de Penápolis, mas é cidadão araraquarense já, né? E o Cláudio também, que sempre me ensinou muito, me ensinou a falar em público. Eu falo que eu me inspiro muito no Cláudio, porque antes eu tinha muito medo de falar em público, muito tímido, mas aprendi com o Cláudio a ter mais desenvoltura, né? Enfim, então agradeço muito o convite, estou lisonjeado, né? Então, como eu falei para vocês, tenho minha formação desde os 18 anos no serviço público, lá de Araraquara, dentro da área da saúde, no NGA3, que é um núcleo de gestão ambulatorial. É um ambulatório de especialidades médicas, né? Onde a gente chega lá o paciente vai lá com consulta agendada vindo do posto e passa com várias especialidades, tá? Me formei também nesse meio tempo, lá em 2016 eu me formei enfermeiro, né? Fui graduado lá na Uniara, Universidade de Araraquara. Logo depois da minha formação eu consegui o cargo de gestão da unidade onde eu trabalhava, né? Lá no NGA3, eu fui gestor durante 1 ano e meio. Lá a gente tem quase 7.000 consultas mês, né? Fora os outros atendimentos. Então é um ambulatório bastante grande, bastante movimento. A gente atende muita gente de Araraquara e região. Lá a nossa é DRS 3, né? Então falo com muito orgulho também, porque durante a minha gestão a gente conseguiu, junto com a prefeitura, junto com a população, lá em Araraquara a gente tem uma questão interessante, não sei se aqui em Barretos tem, mas a gente tem um orçamento participativo, né? Que a população escolhe aonde mandar o dinheiro público, né? Então fui lá com a proposta de um novo prédio para o NGA3, um novo prédio para o ambulatório, né? E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu via votação popular e hoje o prédio está lá
novo, né, Walter? Estamos brigando para ele sair o quanto antes. Inclusive, uma questão interessante que a gente lutou com a secretária de saúde e com a prefeitura para colocar uma homenagem ao Gilbertinho, né? Ao Gilberto dos Santos, que trabalhou com a gente, ele trabalhou 30 anos lá no NGA, mas a gente quer colocar a ala administrativa com o nome de Gilberto dos Santos. Tivemos apoio de alguns vereadores lá de Araraquara, então isso tá para sair. É uma honra também poder falar que a gente conseguiu isso, né, com o apoio do Walter, enfim. Na virada do ano, estou falando só uma apresentaçãozinha, só para vocês entenderem o contexto de eu poder falar para vocês aqui, né, uma plateia muito rica de conhecimento aí. Dessa virada de ano, eu resolvi mudar um pouco, né, eu trabalhei 6 meses em São Carlos como enfermeiro do trabalho na empresa Electrolux, né? Comecei no começo desse ano, né? E agora eu estou na Raizen como enfermeiro também, na Raizen lá de Araraquara. Estou aprendendo muito. Então, eu acredito que eu esteja, né, conhecimento profundo em serviço público, e agora estou na rede privada, aprendendo também, vendo as diferenças importantes. Viemos conversando sobre isso no caminho com o Walter, né? Questões profundas, e é o que eu quero passar hoje para vocês, tá? Toda essa minha experiência, toda essa minha vivência. Sou relativamente jovem, mas acredito que vi bastante coisa, vivenciei bastante coisa, e hoje eu quero passar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Ana, quer falar mais alguma coisa? Pode continuar? Bom, gente, eu acho que o Cláudio levantou algumas questões bastante interessantes. Como é da minha área de saúde, né, eu preciso falar um pouquinho, né? Envolve meio ambiente, mas eu acho que, como o Cláudio disse, né, envolve acima de tudo saúde. Saúde pública, né? Questões sociais. Eu não consigo acreditar que alguém ache normal, alguém normalize o que acontece no interior do estado de São Paulo hoje, né? Essa queimada, essa sabotagem que estão fazendo com o estado de São Paulo, né? O estado está queimando, como bem disse o Walter no caminho, o Cláudio também. A gente acha que o tempo está nublado, né? Não está nublado, né? Isso é tudo fuligem, fumaça, e a gente está inalando isso agora, né? A gente está inalando isso agora sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de filtro, né? Isso está indo direto para nossas vias respiratórias, né? Aí a gente pode pensar assim, pô, eu tomo tanto cuidado, né? Não uso tabaco, não fumo. Gente, isso que a gente está vendo aqui faz tão mal quanto um cigarro fumado, tá? Isso vai direto para as vias aéreas. Isso vai direto para os nossos brônquios, tá? Se inflama, dá pneumonia. O que eu estou vendo de casos de pneumonia, né, justamente nesse período que historicamente é de estiagem, é de seca, né? Mas isso que está acontecendo aqui é um crime ambiental e um crime contra a saúde pública, né? Impossível a gente observar e, né, fingir que nada está acontecendo. Eu vi alguns podcasts que eu costumo ver, né, falando que não, mas tem muito autocombustão, né? Muito quente, o sol vai lá e, né, gente, isso é uma porcentagem mínima que acontece isso, né? É uma bituca de cigarro que jogaram. Pode acontecer mesmo, né? É fato. Mas também é uma porcentagem mínima, gente. Isso que está acontecendo aí é arquitetado, tá? É arquitetado o que está acontecendo aí. Isso não é normal. Isso não é normal. A gente pode falar, pô, mas sempre teve. Sempre teve. Mas o que está acontecendo aqui é histórico. É histórico, tá? Isso não pode deixar passar, né? Questão de crime ambiental, questão de crime contra a saúde pública. Inadmissível o que está acontecendo,
né? E eu fico um pouco, eu questiono muito, eu acho que aprendi com você, Cláudio, com o Walter, com o Gilberto, a gente tem que questionar, né? Elegemos um governo que levou a questão ambiental como bandeira o tempo inteiro, né? Vocês podem me corrigir, né? O tempo inteiro a bandeira foi a questão do meio ambiente, né? Não é possível que... não adianta só sobrevoar, né? Tem que ter ação, tem que ter política pública, né? É um dos temas do grito, né? Políticas públicas. O meio ambiente, gente, está ligado à saúde, né? Onde tem mais doenças respiratórias no Brasil, por exemplo? Grandes metrópoles. Por quê, gente? Floresta de concreto, né? Ninguém respira. Tem até questão, gente, de arquitetura mesmo, né? Locais, cidades que têm muitos prédios, o ar não circula bem, né? O ar não circula bem, ou seja, fica concentrado. Isso afeta a saúde respiratória da população, certo? Então, eu acho que muito se fala e pouco se faz, certo? Então, precisamos agir mais, né? Precisamos agir. O meio ambiente está pedindo socorro. Socorro, né? A gente está falando só de flora, mas e a fauna que queima? Os animais que queimam nesses incêndios, né? Gente, vamos refletir mais sobre isso, né? Eu quero um governo que cuide do meio ambiente como eu queria, como eu quis, né? Então, muita atenção em relação a isso, eu fico muito preocupado, né? A gente passou por um período terrível, né? É impossível a gente não falar de saúde pública e não falar sobre questão da Covid, né? Impossível. Acho que todo mundo conheceu alguém que perdeu, né? Eu falo que eu perdi o meu grande amigo Gilberto durante a Covid. Ele morreu de Covid? Não morreu de Covid. Mas eu falo que ele foi levado a perder as forças por conta daquele ambiente hostil, por conta daquele ambiente trágico que a gente estava vivendo. A Covid levou, aquele ambiente levou meu amigo. Tá? Costumo dizer isso para todos. Não morreu de Covid, né? Mas por todo aquele arcabouço que virou a pandemia aqui no Brasil, no mundo, certo? Mas aqui no Brasil, com alguns países aí, né, norte-americanos, né, criaram uma celeuma de negacionismo científico que eu nunca vi na minha vida, né? Eu que sou da área da saúde, aprendi na faculdade que a ciência é importantíssima, né? Para a gente pautar tudo que a gente faz, não só na área da saúde, gente, né? Em absolutamente tudo. E a gente negar, por exemplo, uma questão de vacina. Eu sou professor também, eu acho que era uma questão importante que eu deveria ter falado antes, né? Sou professor de saúde pública, UTI, urgência e emergência, né? E eu dando aula, falando sobre a importância da vacinação, que teoricamente é uma questão, na minha visão, até 2020, simples, né? Temos que vacinar a população. Isso é prevenção, né? Prevenção. E eu dando aula, eu tinha que ter algumas discussões, né? Dentro ali do palco de dar aula, né? Com alunos que falavam que não iam tomar vacina, que não iam vacinar ninguém, porque a vacina dava HIV. Eu ouvi isso de um aluno replicando uma informação, né, de um chefe de Estado que falou isso, né? Virar jacaré, enfim, aqueles absurdos que a gente ouviu, né? É interessante, né? Porque hoje a gente ri porque a gente não consegue crer que isso foi falado, né, por um chefe de Estado, né? Então a gente fica um pouco preocupado em relação a isso, né? E então
a Covid veio à tona isso, né? Parece que as pessoas podiam falar o que bem entendiam, né? Sem nenhum tipo de punição, né? E eu acho assim, gente, eu acho interessante já, só fazendo um parênteses, né? Eu acho que a punição que eu estou falando não é repressão, né? Não é retirar o lugar de fala da pessoa, não é isso. Mas você tem que assumir as responsabilidades do que você fala, né? Se sua fala tem discurso de ódio, fake news, mentiras, né? Que, gente, fake news mata. Mata. Como matou durante a pandemia. Pessoas que acreditaram que não era para ser vacinado, pessoas que acreditaram que não era para usar máscara, que não era para lavar as mãos, que era para aglomerar assim, morreram. Perdi um cunhado assim. Falávamos para ele, toma cuidado, toma cuidado. Não. Infelizmente, quantos não morreram? Fake news mata. Fake news mata, né? E quando a gente pensa que parou, né? Depois de tudo que a gente viu, todos os absurdos durante a pandemia, continuamos vendo na atual, né? Essas eleições, né? Esse período eleitoral, fake news o tempo inteiro, mentiras o tempo inteiro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pegar a informação, refletir, será que é verdade isso? Né? O filho do chefe de estado lá falou, né? Os tios e as tias do Zap, né? Que elegeram eles, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que pegar uma informação e refletir qual que é a fonte disso, da onde saiu, da onde esse cara aí que está falando com o microfone na mão tirou essas informações. Por isso que eu fiz questão de me apresentar no começo, né? Da onde saiu essa informação? Vamos refletir em relação a isso, gente. A fonte, da onde saiu? Ah, se está na internet é verdade. Não, loucura. Pelo contrário, né? Aí que a gente tem que investigar mais ainda a origem da informação, tá? Então, eu estou trazendo muito essa questão da parte de saúde pública, tá, gente? Que é o local onde eu mais me sinto confortável e não tem como a gente deixar de falar sobre isso, né? Já que a gente está falando sobre o grito dos excluídos, né? Porque quem mais sofre em questão de saúde pública são as minorias, né? Que eu falo que não são minorias, né? A maior parte da nossa população é preta, certo? Parda. E essa gente que sofre, porque essa gente que o capitalismo oprime, tá, gente? Sem falsa demagogia, é fato. É fato, certo? Então, assim, eu vou até falar um pouco da nossa ministra da Saúde. Esteve em Araraquara, né, Walter? Semana passada, né? A Anísia. Gente, dá licença. A Anísia, para mim, foi um clarão no meio da escuridão, quando ela foi anunciada, né, a Anísia Trindade. Porque era tudo diferente do que estava acontecendo em relação a indicações de ministros, né, de ministérios. Uma pessoa que é da área da saúde, uma cientista, certo? Diferente do que estava acontecendo antes, né? Forças Armadas cuidando da área da saúde não fecha a conta, né? Não fecha a conta. Quando eu vi a Anísia, eu falei, bom, é agora, né? E realmente, a Anísia respeita muito a ciência. Respeita muito a ciência. Uma doutora, né? Tenho total respeito para ela como pessoa e como profissional. Porém, gente, não tem como a pessoa ser só técnica. Se você é só técnico e você não pensa em questão social, né? Citando a nossa querida finada, que faleceu, acho que esse ano, né? Você se torna um tecnocrata.
Você se torna um tecnocrata. O que é um tecnocrata? Aquela pessoa que só pensa em técnico, tudo é técnico, né? E deixa de lado a parte social, que é extremamente importante em todas as profissões, em todas as vertentes, certo? Então, assim, eu fico um pouco frustrado em relação a isso, né? Com a Anísia. Em respeito em políticas públicas, em investir no SUS, que eu ia falar mais pra frente, mas a linha de raciocínio está chegando no SUS, né? O SUS, gente, é o maior bem que a gente tem nesse país. Sem exagero. Sem exagero. É o maior bem que a gente tem nesse país. E a gente tem que valorizar ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu costumo ouvir de colegas empresários que é gastar dinheiro. A gente está gastando dinheiro com o SUS. É gastar. Gente, eu vejo completamente o contrário. Eu vejo como investimento. É investimento. O SUS é investimento. Evitar que a população adoeça, né? Eu lembro que no começo da pandemia eu falei, o dia que o empresário perceber que o funcionário dele, não estou generalizando, tá, gente? Mas é porque eu vi disso muito de empresário. O dia que ele perceber que o funcionário dele for vacinado, ele vai evitar que ele fique doente e ele vai continuar trabalhando, né? A mente do empresário vai falando, não é isso, vamos vacinar, né? Vamos vacinar bastante. Então, a gente tem que defender o SUS de forma ferrenha, tá, gente? Mas eu ia falar, professor. Paulo, mas o SUS tá bom? É o ideal? Não é o ideal, isso é fato. Eu trabalhei lá dentro, Cláudio trabalhou lá dentro, né? É fato que não é o ideal. A gente precisa melhorar muito, muito. Mas é o que temos agora num país de dimensões continentais. Gente, vocês já imaginaram ter um posto de saúde em cada cidade de um Brasil desse tamanho? Atendendo de graça ao povo? O SUS tem. O SUS faz isso. Né? Atende população ribeirinha. O SUS vai lá de barco atender essa turma, atender essa população, de graça. Olha o tamanho desse país, olha a dificuldade de logística que a gente tem nesse país. E a gente tem um sistema único de saúde que funciona. Gente, ele funciona. Poderia ser melhor? É fato que poderia ser melhor. A gente está vendo melhora? É aí que é o problema. Né? Pelo contrário, a gente está vendo um desmonte. A gente está vendo um desmonte do SUS. Né? Então isso me preocupa demais. Preocupa demais. Porque acho que algumas pessoas aqui têm mais tempo de vida que eu, mas pelo tudo que eu li, antigamente não tinha, antes de 88, não tinha saúde pública. Né? Quem que tinha acesso à saúde pública? Quem tinha carteira assinada. É ou não é? Quem tinha carteira assinada. Ou você buscava filantropia, ou você pagava. Né? Olha que elitismo. Né? É ou não é elitismo? Vocês podem falar para mim, pô, Paulo, mas hoje em dia todo mundo tem carteira assinada. Antigamente não era assim. E hoje também não. Né? Hoje a gente tem mais acesso. Mas antigamente não tinha. As pessoas dependiam de filantropia, gente. O que é filantropia? Né? É você ajudar a pessoa. Né? Era o melhor tratamento adequado nessa filantropia? Não era. Não era. Vou contar uma particularidade da minha vida em questão de filantropia. O Walter conhece, não sei se vocês conhecem, mas lá em Araraquara tem um hospital psiquiátrico, Caibar Schutel, né? E lá quem construiu aquele prédio, quem construiu aquele hospital, que foi o idealizador daquele prédio, daquele hospital, foi meu pai. Foi meu pai, Nelson Fernandes, né? Sinto muito orgulho de dizer isso também.
sempre foi um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, sempre foi para ajudar, né? E é uma crítica que eu faço paralelo a isso. Era para ajudar, mas era o melhor tratamento? Não era, né? Porque não tinha investimento, né? O hospital psiquiátrico naquela época também não tinha o melhor tratamento, né? Até hoje não tem, né? Enfim. Então, filantropia nunca foi a saída. A saída sempre foi saúde pública de qualidade para todo mundo, sem distinção de raça, gênero, situação financeira, carteira assinada. Ué, se a pessoa está sem carteira assinada, sem trabalho, aí que ela precisa de mais assistência ainda do serviço público, do Estado, né? O que a gente está vendo é um desmonte do Estado, um desmonte da saúde pública, um desmonte da seguridade social. A gente está invertendo os valores, né? O que está acontecendo com a nossa geração, né? Não sei quantos anos tem a Ana. Quantos anos você tem? 25. Próximo a mim. Mas, eu achava que ia ser a nossa geração. Mas a gente encontra cada figura também, né? Então, quer dizer, vai ser uma próxima, será? Que a gente vai acordar? Né? Eu não sei se a gente vai ver. Então, a gente precisa lutar, né? Lutar. O Walter falou uma coisa no caminho e é verdade, né? Eu acho que a gente vê muita gente falando bem, né? Né, Walter? Né? Nas eleições aqui, né? A gente vê na eleição de São Paulo lá um rapaz caricato até, né? Fala bem, desenvolto, desenrolado, cheio de história para contar, né? Gente, e ação? E ação? Quando esse cara foi pra rua lá lutar por melhores direitos para a população? Quando que ele foi? Fazendo edição de vídeo agora? Fazendo corte? Sentando no chão? Com população preta lá, que ele nunca nem viu de perto? Então é isso que eu venho aqui pedir para vocês também. Socorram o SUS, né? Nízia, você que era um clarão na escuridão que eu vi a senhora, né? Pensa no trabalhador que está ali também, né? A população é o nosso, nem gosto de dizer essa palavra, produto final, mas é eles que recebem o nosso serviço, o nosso trabalho. A gente tem condições dignas de dar isso? Não tem, gente. Não tem. Falo de experiência própria. Nosso prédio lá está caindo na nossa cabeça. E não estou falando, não é exagero, tá? Isso é fato. Eu trabalho no subsolo lá, do NGA3, a gente ouviu um barulhão lá em cima, subi correndo, falei, um paciente caiu. Pedaço do teto caiu em cima dos bancos das longarinas, onde o paciente fica sentado. E se tivesse um paciente sentado ali? Agora vocês pensem, vocês acham que é o tratamento adequado que a gente está dando? Não é também. A gente se esforça como trabalhador. Eu falo do SUS, eu sempre falo isso para meus alunos, eles dão risada. O SUS me arrepia toda hora que eu falo sobre SUS. Porque é algo que, na essência, é genuíno. Né? Genuíno. É para ajudar o povo. Né? É democrático. É para todo mundo. Vocês sabem quais são os 3 princípios ideológicos do SUS? Eu falo que o SUS não é só um prédio, não é só um postinho de saúde. Ele é uma ideia. Ele é uma ideia. Né? Ele é um conceito. O SUS é abstrato. Tá? Um dos princípios do SUS, universalidade. Né? O próprio nome já diz, né? Para todo mundo. É universal, é para todos. Sem distinção de raça, gênero, religião. Né? Eu falo assim que o SUS a gente tem que levar para a vida, né? Como modus operandi. Como modus operandi. Não é só dentro de um local de saúde.
É sem preconceito. O SUS é sem preconceito. É para atender todo mundo. Lá nos Estados Unidos, se você é atropelado lá, você vai ficar sem socorro? Não. Certo? Mas vão te pegar, te levar para o hospital, dar o melhor cuidado possível. Só que, gente, o boleto vai chegar. O boleto vai chegar. Isso é fato. Eu estava vendo um tratamento de diabetes nos Estados Unidos. Por mês, um morador dos Estados Unidos pode gastar $4.000. Nem vamos fazer o câmbio aí. Nem vamos fazer o câmbio. Hoje, aqui no SUS, uma pessoa diabética pega a lanceta, tira reagente, pega a insulina, todos os insumos para se cuidar, de graça. Ah, mas outro dia eu fui lá no posto, estava faltando a minha insulina. Acontece sim, e vai acontecer mais se a gente não mudar, se a gente não investir mais no SUS. Ah, mas o Ministério da Saúde é o que mais abocanha a porcentagem, de investimento. E tem que ser mais. E tem que ser mais. Todo ano eu só vejo, entra governo e sai governo, é retirada de direitos, é retirada de investimento financeiro. Estou falando alguma coisa errada ou não? É o tempo inteiro. É da educação, é da saúde. Aí eu vou ver no jornal, essa semana, as Forças Armadas tiveram uma retirada de menos de 1% do investimento financeiro. Quantas guerras aí que a gente está participando, A guerra que a gente precisa participar, a gente não participa, Que é cuidar da nossa Amazônia, Cuidar das nossas fronteiras. Isso a gente não vê, O Brasil, vocês sabiam de um dado interessante? O Brasil tem mais generais do que os Estados Unidos da América. Vocês acreditam nisso? Um país extremamente violento tem menos generais do que o Brasil. Vocês já viram o salário de um militar de grande patente? Então, acho que a gente está no caminho errado, Eu acho que... Vou falar uma frase polêmica, mas os militares proclamaram a República e eles acham que são donos da República. E eles não são. Eu vejo hoje o ministro da Defesa fazendo todo um molejo com os militares, Sendo que, gente, me desculpem, mas é fato. Eles tomaram conta do combate à pandemia e foi um desastre. A guerra que a gente precisava que eles lutassem, lutaram errado, lutaram mal. Então, assim, o investimento está indo para o lugar errado. Saúde e educação, seguridade social. Certo? Deixa eu tomar mais uma aguinha, gente. Você quer falar alguma coisa, Ana? A gente vai abrir para as perguntas agora e aí depois ele responde. E aí quem quiser perguntar algo dentro do tema, é só abrir aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Maria Elisa. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia, Geraldo. Eu tenho algumas questões aqui. Primeiramente, meu nome é Maestro do Caos, Vulgo Carrique Maciel Arruda, certo? Sou agente comunitário de saúde há 5 anos, sou agente cultural há mais de 15 anos, trabalho nas ruas, eu trabalho dentro do ativismo da cultura hip hop, Então eu trabalho dentro das periferias e comunidades. A unidade de saúde que eu trabalho fica sitiada bem na periferia da cidade, uma das
periferias que têm a maior adesão e aliciamento pelo tráfico de drogas. Então eu tenho algumas questões que permeiam desde a poluição, que foi uma conversa que você trouxe, né, para dentro da comunidade algumas ações efetivas, né, que a gente poderia fazer. E a gente tem em vista que essa poluição desenfreada, né, e coordenada, tipo assim, é uma tática de sabotagem apoiada por interesses estadunidenses aqui dentro do nosso país. E a gente tem que frear isso. E como a gente sabe, nós somos a fazenda do mundo. Eu também tenho formação em biologia pelo Instituto Federal. A gente é a fazenda do mundo. Eu queria saber o que a gente pode fazer, além da reforma agrária, né, para a gente poder aplicar a policultura nas terras de energia sustentável. E os donos de fazendas que não resolverem se adequar, num plano que traga essa policultura e a reforma agrária, a gente conseguir responsabilizar, não só com multas, né, mas civil e criminalmente, por não aderir ao plano, né. E a nossa saída, eu sei que podem ser leis mais duras que fiscalizem, mas aí a gente teria que criar algum setor de agentes fora do IBAMA ou do ICMBio, que para a gente poder utilizar, como eles têm medo da reforma agrária, utilizar o fantasma da reforma agrária, né? E se eles não aderirem à policultura, para a gente melhorar o meio ambiente, a gente vai fazer reforma agrária com a terra desse povo. Tá ligado? Como que a gente conseguiria fazer isso? Você entendeu? E também eu acho que a gente tem que pensar no meio tecnológico e as novas profissões que está tendo. Tem muito pessoal que está de influencer aí, e a gente sabe que é um pessoal que não é responsabilizado por nada, que faz propaganda à torta e à direita de qualquer coisa, que divulga fake news. Eu acho que a gente deveria também, como que a gente conseguiria fazer leis na atualidade, né, entendendo a tecnologia que vem sendo utilizada, para responsabilizar esse pessoal que tem bilhões de seguidores, para uma porcentagem dessas postagens serem voltadas para a divulgação dos planos de saúde pública e de ambientalismo. Pois esse pessoal, eles não têm responsabilidade nenhuma, eles vêm divulgando um monte de coisa, que dá dinheiro para eles é o que eles fazem. A gente responsabilizar o mínimo, porque a gente sabe que as campanhas de dentro da saúde não vem tendo, né, a efetividade que antes tinha. Tanto que as vacinas perdeu a efetividade, a gente trabalhou na época da pandemia, a gente viu muita gente morrendo, a gente foi atrás, a gente viu o que foi o desmonte da saúde. Então, como que a gente poderia fazer uma campanha pública atrativa, né, através desse pessoal também, a gente conseguir amarrar esse pessoal através de leis, né, que eles seriam obrigados a postar esses perfis com milhares de pessoas sobre o plano público de saúde, né, do nosso governo. E para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida da população e terem visão que as campanhas já não têm tido mais essa efetividade, por isso que a minha profissão só vem crescendo. Os agentes de saúde só vem crescendo, só vem aumentando, que a gente está tendo que ir nas casas das pessoas, buscar a pessoa, um laço, explicar a pessoa, bater na porta e falar assim, cara, mas é simples, você tem que escovar os dentes, é simples, o pessoal não está entendendo sobre isso. Como que a gente conseguiria fazer isso? Conseguindo voltar para dentro das periferias essa efetividade, pois é o pessoal que mais sofre. E uma última questão, que eu cheguei a levar até para o Conselho de Saúde, já passou da hora da gente ter que usar energia sustentável dentro das unidades de saúde pública e tudo que for público. Uma das ideias que eu tenho é a gente ter energia solar em todos os prédios públicos. Essa energia acumulada seria distribuída para suprir a própria unidade, e o acúmulo dessa energia seria levado para um banco de energia como se fosse do INSS. Que aí a pessoa que sofre um acidente, a pessoa que foi acometida por alguma coisa, essa pessoa, ela ter a conta dela quitada através desse banco de energia. A gente vai fazer uma usina solar, se é lá de Araraquara, né? Você conhece a Marcelia, né? Sim, sim. Então, a gente tem um projeto de fazer essa energia solar dentro do instituto que a gente quer criar, e essa usina solar que a gente vai fazer é porque esse projeto o pessoal da prefeitura não quis abraçar quando eu apresentei.
Então eu vou fazer e a gente mesmo vai tocar pelo menos uma parte do pessoal que tem, essa condição carente, a gente conseguir suprir, você entendeu? Então a gente mesmo vai tocar o projeto. Mas acho que a intencionalidade é essa, já passou da hora a gente ficar usando combustível fóssil, energia aí, ficar pagando empresa de energia que já virou banco, está fazendo empréstimo na conta e só afundando mais a pessoa pobre de periferia. Então como é que a gente poderia amarrar desde o princípio para a redução da poluição, através de leis que fiscalizem de fato o pessoal que tem monocultura dentro das fazendas e utilizar dos grandes influencers que apoiam esses monocultores a conversar sobre ambientalismo para favorecer e diminuir a dificuldade da vida da periferia. Acho que é isso. Valeu. Bom dia, meu nome é Murilo, eu sou barretense e eu sou médico de família e comunidade. Eu atuei no rural e eu estava lá na mesma região que o Kaique trabalha, no Espina, como médico de família também. É muito legal você trazer essa parte da energia solar, né? Eu estive no Congresso de Medicina de Família e Comunidade, que foi em Fortaleza, no passado, e foi apresentado pelo Nésio, que na época era o secretário da Atenção Primária, o que eles chamaram de a UBS do futuro, né? E o que é a UBS do futuro? Eles fizeram as diretrizes de construção das novas UBS, né? E, através do PAC da saúde, o governo federal financia a construção e já vem a UBS do futuro já tem energia solar, né? E pelo mesmo programa tem um programa de construção e o programa também de reestruturação das unidades, que é financiado também, cofinanciado pelo governo federal, que dá para colocar assim a energia fotovoltaica, né, que é o caminho. Só para dar uma dentro da sua fala, e essa ideia a gente levou no Conselho Municipal, a gente levou lá para o Federal. Aí passou para ser... Exatamente. Então o que acontece? Exatamente. Eu estava na reunião, você apresentou mesmo isso foi levado para frente e foi ouvido, né? Então, que mostra o SUS como uma construção social, né? O SUS, nenhum país tem um sistema de saúde público universal do tamanho que é o SUS. 200 milhões de pessoas sendo atendidas, o SUS entra lá dentro do presídio e vai até as áreas mais remotas para atender a população, né? Então, é complexo, não é fácil estruturar, e até porque a quem interessa essa estruturação, né? Quem que vai perder dinheiro se o SUS funcionar bem, né? Os nossos deputados, que são financiados pelas grandes empresas médicas, de plano de saúde, de laboratório, né? Então o SUS estruturado, um SUS bem funcionante, não é interessante para essas pessoas, né? A professora falou muito bem por que eu vou conversar sobre o Setembro Amarelo? Do que adianta conversar sobre o Setembro Amarelo se a gente não tem uma rede de saúde mental estruturada? A gente não vai diminuir o suicídio, não vai diminuir o sofrimento entre as crianças colocando uma blusa amarela e postando foto no Instagram. A gente precisa de um CAPS-I em Barretos, né? A gente tem cidades menores que Barretos que já tem um CAPS infantil. Bebedouro tem um CAPS-AD, se eu não me engano tem um CAPS-I, ou eles estão construindo agora um CAPS-I, a gente não tem. A nossa rede de saúde mental é desorganizada e fraca, né? Então eu recebo esses pacientes jovens em sofrimento e a gente não tem muita saída, porque não tem psicologia para atender essa população. Não tem uma equipe multi, por mais que a nova PNAB coloque o financiamento, coloque a equipe multi, isso não chega, né? Precisa do gestor municipal a vontade de solicitar e de se trazer o programa para Barretos, para o município. O governo lá federal fez o programa, mas o município precisa fazer a parte dele, né? Dá para entender o ódio do CFM aos médicos cubanos e os médicos latinos, né? Assusta um país pobre que consegue indicador melhor do que o país mais rico do mundo, né? Então, é perigoso demais para os médicos que ganham dinheiro e para o CFM que se garantem no status deles, que mostre à população que dá para se fazer uma saúde com menos dinheiro, né?
em que o médico é tratado como um profissional e não como um status, né? Medicina é uma profissão, não é um status. E é isso que esses médicos trouxeram. Então assusta muito o CFM, né? Isso de se proteger, né? E sobre os Estados Unidos, a conta chega depois, o boleto, e é feio o negócio. Só que aqui a conta chega antes, né? Porque a gente paga os impostos e o imposto ele cai, ele incide sobre as pessoas menos favorecidas, que elas pagam sobre o consumo, né? Então esse imposto é colocado, é subfinanciado o SUS, né? Dá para a gente ver a priorização do governo quando a gente vê a parcela que vai para a saúde, a parcela que vai para os juros da dívida, que precisa urgente de uma auditoria, né? Quando que a saúde vai ser mais importante do que os credores, né? Os lucros dos credores. Então a gente paga antes. Só que o SUS, a discussão é que modelo de saúde que a gente quer. A gente quer um modelo caro, individual, fragmentado, tecnocrata, igual dos Estados Unidos, ou a gente quer um modelo com uma construção pública, uma construção social, um financiamento coletivo e a humanização, né? Quanto vale a saúde do próximo para a gente, né? Ou eu vou cuidar só da minha? Né? E quem não tem condição, né? Então é o modelo de saúde que a gente quer. O que a gente quer? Cada um por si, ou a gente quer construir um SUS? O SUS é muito maior do que a gente vê, igual a companheira falou. O SUS ele cuida da gente antes do nascimento, no nosso pré-natal, e ele vai cuidar a gente até a gente falecer e depois ainda, né? Então o SUS é o nosso maior bem e precisa ser fortalecido. Como? A gente não pode esperar que venha dos deputados lá de cima. A gente precisa construir o SUS através de discussões como essa, esses ambientes de fala. Como estão os conselhos locais de Barretos? A gente tem um conselho municipal, e os conselhos locais? A gente precisa, como agente público, Kaique, você que está lá junto comigo, agente de saúde, levar a informação para essa população e trazer a população para dentro da unidade. A unidade é da população, a unidade não é do prefeito, da secretária de saúde, como ela pensa que é, né? A unidade é da população, trazer a população para dentro, discutir o que é saúde pública, formar os conselhos locais de saúde e levar essa ideia para o conselho municipal, e essa ideia que a gente leva para o conselho municipal vai para o regional e vai para o nacional e volta em forma de políticas públicas, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, fortalecer o conselho local. É claro que a eleição é importante, a gente precisa colocar gente na Câmara dos Vereadores, colocar na gestão, colocar na Câmara dos Deputados, mas só vai mudar quando as pessoas que realmente precisam e se interessam a participar da construção, é no conselho local, é na comunidade que a gente vai melhorar o SUS, certo? Obrigado. Bom, eu só gostaria de lembrar que muitas vezes o nosso olhar sobre o SUS é um olhar mais focado na assistência. E o SUS é muito mais que isso, o SUS é qualidade de vida. Então, nós temos que ter a percepção de que o SUS está cuidando da minha saúde desde o meu café da manhã. O pão que eu como de manhã, a manteiga, o leite, tudo isso é controlado por uma parte do SUS chamada vigilância sanitária. Os medicamentos que a gente usa no nosso cotidiano são medicamentos também que são controlados, monitorados pela Anvisa. Ela cuida da qualidade, da efetividade desses medicamentos, das vacinas, dos medicamentos novos que entram. Os espaços em que eu sou atendida na minha vida em sociedade também são monitorados pelo SUS. A vigilância sanitária visita cada espaço, dizendo se ele está apto a me receber ali, se ele pode prestar aquele tipo de serviço. Então a gente precisa ver que o SUS é muito mais do que ir ao postinho de saúde, do que ir ao ambulatório. O SUS é vida, gente. Então, quando nós lutamos pelo SUS, nós estamos lutando pela qualidade da nossa vida em todos os seus aspectos. Não só na doença, mas na manutenção da nossa saúde. Meu nome é Valmir, né? Sou professor aposentado do município. E eu observei, aqui a gente tem observado as falas, as coisas todas que acontecem, e a gente sabe que tem uma coisa que pouco se fala, né?
e talvez seja, no meu ponto de vista, um dos maiores males, que é o teto de gasto. O corte do os cortes, o teto de gasto que começou com o Michel Temer, salvo engano, né? Passou bem gostosinho pelo Paulo Guedes e culminou agora com o arcabouço fiscal do nosso professor Fernando Haddad. Então eu acredito que enquanto houver teto de gasto, educação, saúde, educação, até a malfadada segurança pública, previdência, está aqui o auditor, que entende muito mais do que eu sobre esse teto de gasto, previdência, seguridade social, será tudo massacrado por responsabilidade fiscal. Nós não teremos vida digna enquanto houver arcabouço fiscal, teto de gasto. Gerir um país não é assim uma simples questão de livro contábil. Não é número é frio, nós lidamos com pessoas. Então eu preciso que as pessoas voltem a lutar contra o teto de gasto, contra o arcabouço fiscal do professor Fernando Haddad. Muito obrigado. Então, eu gostaria de perguntar, se a gente está hoje, 7 de setembro, né? E a nossa discussão é assim, que liberdade a gente tem, né? Que independência nós temos. E na questão da saúde, a gente vê que a saúde pública de Barretos ela está sendo privatizada já, né? Através dessas OS que acaba fazendo a gestão. Então, assim, eu quero saudar aqui a presença de 2 candidatos a vereadores que está aqui presente, a professora Rita, que é candidata a vereadora, o maestro do caos, nosso camarada artista aí do movimento das artes, né? Murilo, Dr. Murilo também. Então, assim, para a gente pensar assim, como a gente fortalecer uma intervenção popular na questão da saúde pública. Como é que a gente cria um programa de saúde pública para o município? A gente nunca discutiu isso no Conselho. A gente vem lutando no Conselho desde o seu nascimento, né? Quando tinha lá o Conselho, que ainda era do INAMPS, né? Que era de saúde do INAMPS. E hoje a gente tem uma demanda em Barretos que é a implementação do programa, da Lei Nacional do Programa de Saúde da População Afrodescendente. E principalmente você falou muito dessa questão dos influencers, né? De políticos que influenciam negativamente a anticiência, né? E a gente vê hoje assim, a dificuldade que você tem para levar os homens negros para a saúde do homem. E a gente tem um índice de mortalidade muito alto aí por questão da saúde ligada à cardiovascular, né, AVC. Você está com o problema da saúde na mão, mas as pessoas não têm nem a noção que elas têm direito a ter direitos. E eu acho que falta ter esse movimento. Eu acho que a gente precisa ter pelo menos um ambulatório de hematologia, ao menos isso, porque a população da anemia falciforme sofre indo da região de Barretos, toda essa nossa região aqui, que são 16 cidades, agora, né? Porque agora a gente está com o novo IBGE implantou a questão da região imediata, né? Então a região imediata do Barretos é essa. Mas o fato é que essa população é pega de madrugada em um veículo, levado para Ribeirão, Hospital das Clínicas, passa o dia inteiro lá, passando fome, só para poder fazer os exames lá. Então, assim, a gente precisaria ter, pelo menos em Barretos, eu acho que isso precisa fazer parte dos programas de candidaturas, além das outras, claro, né? Na área da cultura, na área, principalmente do meio ambiente, que a cultura vai trabalhar essa questão do meio ambiente,
E a gente que fez parte da criação do SUS, né, de todo esse processo do movimento que criou o SUS é um movimento que discute a saúde numa perspectiva revolucionária, porque é a saúde mental, é a saúde ambiental, é a saúde local de trabalho do trabalhador, é a saúde em todo o âmbito da vida, né? Que está a questão da alimentação saudável, a questão do meio ambiente saudável, então tudo isso está relacionado com a saúde. Eu acho que como que a gente poderia, a partir deste evento, a gente lançar aí um manifesto, né, pela restauração, defesa do SUS e da saúde pública em todas as suas áreas. Né? E até pensar, quem sabe, na seguridade social como um todo. Né? Que eu acho que a gente as pessoas precisam compreender o que está na Constituição, o que significa seguridade social. Né? E aí pensar como um todo. As pessoas também que vivem num processo de tensão social, ela está tendo a sua saúde atingida. Hoje, depressão e saúde mental hoje é a principal doença que está atingindo a sociedade. Então, acho que assim, uma pergunta se a gente poderia pensar em algo nesse sentido. Eu sou Michela, né? Sou professora também na rede estadual. Enfim, vocês deu uma citada no Setembro Amarelo aí. O que eu sinto falta nessa questão da articulação entre saúde e educação, né? E educação e saúde. Lógico que eu acho que seria um dos patamares principais para a gente também resolver um pouco do problema da atenção básica de saúde, né? Eu vejo muito, e eu me nego a fazer isso, de, por exemplo, agora no Setembro Amarelo, a gente ser obrigado a trabalhar a temática com os meninos. É legal trabalhar a temática porque eles precisam dessa informação, a gente precisa passar isso para eles. E é uma forma deles levarem para casa também. Mas, vejo que fica muito no produzir para tirar foto, fazer cartaz, vamos buscar na internet frases que digam sobre isso, mas a gente não fala a fundo, né? Que as crianças elas estão se portando todo dia, tem 2, 3 que a gente precisa atender e a gente fica de mãos atadas. A gente tem um psicólogo que atende 9 escolas. A escola que eu trabalho tem mais de 1.000 alunos. E aí tem um agravante pior, né? Que a escola que eu trabalho é a única escola da região desse lado de cá, que é uma escola regular, o restante é tudo escola de período integral, fica na periferia, com o pior índice um dos piores índices, está entre os 10 piores índices do estado de São Paulo, né? Porque a gente tem o fator violência, tem esse fator, né, que tem uma psicóloga para atender 9 escolas. A escola que eu trabalho é a maior, tem mais de 1.000, as outras têm 800, 400, 500. Aí como a gente consegue atender essas crianças que estão se cortando, que estão com problemas psicológicos graves e que vai acarretar daqui a pouco um suicídio? Um ponto é esse. O outro ponto é a questão que o Zé acabou de levantar, né? A questão da saúde integral da população negra. Que a Rosângela me passou outro dia que nós somos quase 300 mil negros e negras atendidos pelo SUS aqui na nossa região. Então, para além da gente aplicar, a gente ter um hematologista para atender a população de anemia falciforme, que já é uma população debilitada, que tem suas dificuldades de mobilidade, que a gente sabe. Como fazer isso? Como educar as pessoas para isso, né? Também. Porque a gente precisa também dessa participação popular, cidadã, porque a gente sabe que política pública se faz com dados, com números. Se não existe essa demanda, não existe a política, né? Um pouquinho dessas já não chegou a ser perguntas, mas são mais provocações, né? De coisas que a gente sente no dia a dia e que precisam ser atendidas também. Você colocou uma coisa aqui, a minha formação, eu sou economista, né? Em ciências contábeis, ciências econômicas, tenho mestrado pela PUC em contabilidade, dei aula há muito tempo também na área contábil, em várias faculdades em São Paulo.
38 anos de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então eu escrevo muito, tem mais de 2.000 artigos publicados no jornal nessa área econômica. E é importante a gente estar colocando uma coisa, tudo que o Paulo colocou aí, a gente tem que entender que nós estamos num país que tem um sistema capitalista. Tem que estar claro, e é isso que é o resultado. Então, eu peguei alguns números aqui, vocês vão assustar. Nós, até você anota aí depois, entra sempre, pesquisa, que é muito importante. Nós temos aí um instituto formado pela Maria Fatorelli, uma colega nossa auditora, de vez em quando eu escrevo alguma coisa para lá também, e esse instituto é muito bacana. Ele pega o orçamento e vai mostrando para onde que vai o dinheiro do Brasil. Só para você ter ideia, em 2023, o governo, o dinheiro do Tesouro Nacional foi 1 trilhão 890 bilhões para pagar juros e amortização de dívida pública. Para a saúde, olha, então deu 43%, quase metade do dinheiro. E para a saúde, só 3,69%, para vocês terem ideia. Então não tem dúvida, o SUS é maravilhoso, mas os caras não colocam dinheiro como tem que colocar no SUS. Aí fala, não, é de graça. Paulo colocou, realmente, a população não precisa pagar nada ali. Mas quando você compra mercadoria, qualquer tipo, aí estou falando já como auditor na área tributária, 39% do que, em média, é tributo. Quando você compra no mercado, a roupa que você vê, está embutido no preço. O empresário recolhe bastante, é mentira. Ele repassa no preço. Repassa no custo, tudo bem. Então, isso aí é bom entender. É bom perceber a quanto que desvia o dinheiro. Só rapidinho, Cláudio, só um segundinho só. Negócio do meio ambiente. Escrevi um artigo uns meses atrás. Não, logo depois da queimada aí. Escrevi um artigo. Só segura aqui. Escrevi um artigo aí. Rapidinho, não é coisa, é uma página só. Ser cristão, hoje eu vejo os excluídos, acho que a Igreja Católica há 130 anos levando toda uma discussão. Eu sou cristão, mas hoje eu não sou mais religioso, mas eu sou cristão. Jesus é meu pastor, meu caminho, verdade e vida, e tudo que ele escreveu eu procuro seguir e procuro obedecer. Ser cristão é ser ambientalista e preocupado com justiça social. Há um mês atrás que eu escrevi. Aí, coloquei aqui, né, o versículo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao ser humano e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Então, primeiro, Deus criou tudo, certo? Natureza, rios, tudo. Depois, por último, colocou o homem, o ser humano. E ele está destruindo tudo hoje. Então, eu coloquei assim, não consigo entender como alguém que se identifica como cristão, religioso, pode não se preocupar com as questões ambientais em seus cultos. Só existe uma razão para isso, ser um frequentador de igrejas, mas desconhecedor ou não seguidor da palavra de Deus. Se não fosse assim, por que a maioria das pessoas que vão aos cultos religiosos cristãos, no dia seguinte, por ambição, destrói aquilo que o Criador nos deu para cultivar, preservar e guardar? Está insuportável ver tantas pessoas que se dizem cristãs se omitirem da destruição do meio ambiente no planeta, especialmente no nosso país. Não apenas se omitem, mas por vezes são até coniventes ao eleger políticos ligados a grupos econômicos que destroem o meio ambiente, comprometendo a nossa sobrevivência saudável nesse país maravilhoso. O Brasil abriga 20% das espécies vivas do planeta Terra e possui 11% da água doce disponível no mundo. É preciso preservar o que o Criador nos deu. Como podemos amar o Criador de tudo isso, mas não amar sua criação?
que a fauna, a flora, a natureza, Jesus Cristo nos ensina a amar não apenas nossos semelhantes, mas também todas as formas de vida no planeta. De acordo com as Escrituras, somos os últimos seres vivos introduzidos no meio ambiente, preparado por Deus para a sobrevivência saudável com todos os demais seres vivos. Não é preciso conhecer o meio ambiente em todo o planeta. Basta conhecermos a Amazônia, que o Paulo falou, que é vital para o clima global. Ela produz 20 bilhões de toneladas de água por dia, sem os quais a região seria um deserto. Para entender a importância da Amazônia para o planeta, li as informações publicadas no site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, criado pelo governo Lula. Ele criou esse ministério. Quando penso em tudo que existe na região amazônica, assim como a existência da Lua, do Sol, dos planetas, das estrelas, do ar que respiramos e até das bactérias, concluo, somos minúsculos. Toda essa complexidade incompreensível para os mais educados e cultos nos faz entender o poder do Criador em sustentar a nossa vida e a vida de todos os seres vivos, principalmente da fauna e da flora, destruídas severamente nos últimos 60 anos. Estou falando 60 anos porque quando eu era criança. Olha aqui, estou acabando de jantar. Os últimos 60 anos, especialmente nossa querida, aí eu coloquei na minha cidade, aqui onde eu nasci, Penápolis, em toda a região, toda a região, outrora rica em fauna e flora, hoje está só cana. No Novo Testamento, segundo a carta de... Estou fundamentando na palavra de Deus. No Novo Testamento, segundo a carta de Pedro 3, 7, 12, é importante ler a profecia desse importante seguidor de Jesus Cristo. Ao lê-la, conseguimos entender o que aconteceu com a onda de incêndios e queimadas sem precedentes desde o ano de 1998, formando um corredor de fumaça preta transportada pelos ventos da Amazônia até São Paulo e outras cidades da região metropolitana. Entendo que o capitalismo e o meio ambiente se conflitam. Os donos dos meios de produção em massa querem sempre mais, para atender ao consumo excessivo, inclusive dos bens supérfluos. Essa fome por produção requer a extração de recursos da natureza para obter insumos e matéria-prima, o que pode nos levar à escassez, à degradação do meio ambiente e à perda da biodiversidade. Parte do agronegócio destrói a fauna e a flora, sem se importar com a poluição, a escassez de recursos naturais e os impactos na saúde e na segurança alimentar. A maioria dos latifúndios se dedica à monocultura, exportando milhões de toneladas e recebendo dólares, que enriquece uma minoria, enquanto a maioria passa fome. Os religiosos em suas igrejas e nas marchas para Cristo deveriam se preocupar e protestar contra a distribuição do meio ambiente e o acúmulo de tesouros na terra. No Brasil, Jesus colocou, não acumuleis tesouro aqui na terra, certo? Onde está seu coração? Onde está sua riqueza? Está seu coração. De que adianta ser cristão e não se preocupar com a destruição do que Deus criou, contribuindo para a justiça social? Que cristão é esse? É isso, desculpa aí, tá? Bom, pessoal, mais uma vez, brilhantes intervenções. Não é brincadeira, não. Fiquei arrepiado em toda essa nossa conversa aqui. Eu acho essa questão que a professora trouxe de lidar com uma população tão grande de jovens, né, que sofrem violência, né, isso não só da questão cultural, mas doméstica, enfim, essa pressão social de estética, né, que esses jovens sofrem tanto também, que eu percebo isso, né, aconteceu isso dentro da minha família, uma menina, 10 anos, sofrendo pressão por questão de estética, né, então é bombardeio isso em cima dessas crianças, é uma pressão absurda, e a gente vive ouvindo questões de menosprezo em relação a isso,
né? Até de pessoas mais velhas, né? Fala assim, na minha época, isso é mimimi, não é uma frase comum que a gente ouviu bastante, né? Essas crianças de hoje em dia não aguentam nada. Gente, eu olho para esse lado, para uma questão positiva. Eu vejo pessoas mais sensíveis, né? Pessoas sensíveis aos problemas dos outros, aos problemas próprios. Até umas questões que a gente falou aqui bastante, né? A saúde do homem, por exemplo, né? Tudo tigrão, né? Tudo tigrão. Ninguém vai porque, não tenho nada não, né? Não faz um exame, não faz porque tem medo que vai aparecer alguma coisa lá, né? Não vou fazer exame de toque, a gente vem aí na próxima campanha também em relação a isso, né? Não vai fazer porque tem medo em relação à masculinidade, né? Então, assim, é medo, né? Então, é uma questão que eu fico contente de ver essa nova geração mais sensível a esses problemas, né? A problemas sociais. Eu torço por essa nova geração, né? Então, assim, é um prazer ter você, a senhora não, né? Mas a professora aqui, tá? Dando esse depoimento, né? Lidando com esse público tão importante para a gente. É a nossa saída, é o seu público, né? Então, conto com você para apoiar isso, né? Então, a questão do arcabouço fiscal, meu Deus, que tragédia, né? Mascararam, pintaram, fizeram uma maquiagem, né? E implementaram isso goela abaixo, né? E muito bem disse, né? O número é muito frio, né? Para a gente falar de políticas públicas, que é o tema do Gritos, né? Falar só de número, não dá para um teto na saúde, não dá, né? É impossível. A Seguridade Social precisa ser levada a sério, uma leva a outra, né? A gente tem uma população que está envelhecendo, isso é fato, né? Então a gente precisa cuidar desse povo, esse povo precisa ter uma condição financeira digna, né? Então isso limita demais, né? E a população é quem sofre, né? O doutor ali, maravilhosa sua fala e me deixou emocionado porque o SUS é isso mesmo, né? O SUS é isso mesmo, é uma construção social, precisa de apoio de todos e é um dos princípios do SUS, né? Essa questão da descentralização político-administrativa é um princípio do SUS. A ideia é ouvir quem está na ponta, né? É ouvir o paciente, é o cliente, é o colaborador que trabalha ali, né? É ouvir o ACS, o médico, né? Eu acho o programa de saúde da família também, eu sou assim, não posso falar muito porque eu sou fã do PSF, né? A ideia de você ir atrás da pessoa, né? Vamos levar a saúde até a população, né? É lindo, é bonito, né? É poético, tá? E assim, e tanto é que da onde mais tem investimento é na atenção primária, mas tem que ser mais, é na prevenção de problemas. Né? Nossas avós diziam, né? Melhor prevenir do que remediar. Gente, isso é uma ideia, né? Não é nova. Né? Exato. Né? Então, assim, o programa de saúde da família também não é novo. Né? O programa que vem lá de 1994, se eu não me engano. Né? Agora que perceberam a importância, né? Vamos prevenir, né? A prevenção é o melhor negócio, né? Lógico, a gente lida com esses interesses comerciais, políticos, interesses escusos, baixos, que afetam diretamente a saúde da população, né? Então, assim, finalizando, eu agradeço muito o convite, gostei demais de estar aqui, ouvi pessoas com um pensamento muito próximo ao meu. Lógico que as divergências são importantes, né, para estruturar o crescimento, né, mas eu acho que é muito importante, como o doutor disse, esses locais, né, para a gente ser ouvido, né, pessoas que normalmente não têm fala, vir aqui falar da importância, tá? Então, gente, continuemos na luta, eu sei que não é fácil, eu estou começando, já vejo o pessoal aqui as cabeças brancas aí, né? Uns com poucos cabelos, né? Mas
Não desistam, vocês são inspirações, tá? Walter me inspira, Cláudio me inspira, Gilbertinho me inspira, né? Para não parar. E espero que a gente faça isso com a nova geração, através da professora, né? Que a professora seja inspiração, né? Acho bonito, um símbolo, essa mulher tá aqui, né? Professora da rede estadual, dá esse depoimento aqui. Fico muito feliz de ter você aqui, né? Mulher, preta. Então, toda a força, todo o meu carinho por você e por todos os companheiros e companheiras que estão aqui hoje. Bom, muito obrigado, pessoal. Agradeço a presença do Paulo, do seu Walter, o convite do Cláudio. E o Paulo trouxe para a gente temas importantes como saúde, educação, política. E a gente vai dialogando na luta.